de alguma forma, é o fato que a gente percebe que a pessoa não está dando conta de alguma coisa na vida dela, né? E ela cai em contradição, porque a mentira tem essa coisa de contradição e sempre aparece uma verdade por detrás dessa mentira, que ela é velada. Então a gente, enquanto profissional, percebe essa colocação da pessoa, né? Quando a gente diz a transferência, de uma forma de aceitação disso, é um profissional, então, que está ali para escutar realmente, acolher essa pessoa nesse sofrimento, como ela se não soubesse se colocar na vida como uma pessoa, né? Realmente do jeito que ela quer, com todas as funções dela colocadas na vida, então o que ela faz é mentir e não saber exatamente com essa posição enquanto uma pessoa que se coloca na vida e no mundo, né? Escondendo por detrás disso alguma coisa que tem ali, né? O trabalho do profissional da saúde, principalmente esse profissional que está na escuta, é parecido com o de um arqueólogo, né? Que vai ali pesquisando, olhando de um lado, de outro, achando uma peça fundamental, importante na vida, na história daquela pessoa, que você tem que ir com muito detalhe, para que aquilo também não se quebre. Porque a realidade é dura, exatamente, né? O que a gente quer tem um preço para isso, a gente paga por isso, a gente se coloca, não tem de outro jeito se a gente não se colocar na vida, a não ser com os pagamentos que a gente tem disso também, pelas escolhas que a gente toma, seja ela positiva ou negativa, né? Seja ela no mundo da verdade, que também tem um toque de dor, que você tem que trabalhar isso, ou no mundo da mentira, que sublima isso, né? Seria como se a gente colocasse um véu tamponado ali e que isso no consultório começa a se destamponar. E você fala assim, bom, o trabalho do arqueólogo está aí sendo feito, vamos devagar, que aqui eu tenho com muito cuidado, porque essa pessoa tem em algum lugar um ponto que é frágil em relação a isso, né? Por que a gente tem em consultório, então? E geralmente a mulher que é traída é a última a saber que está sendo traída, né? O que ela mente, na verdade, para ela que ela não quer saber da verdade, né? Porque que também um filho de, né, pessoas que um pai vê que o filho é drogado, são os últimos a realmente ter a consciência disso. Alguma coisa está velada naquilo. Ele mente, né? Ele faz uma coisa que ele mente para ele qual é a função da realidade, da vida dele. Então, essa função da mentira também é muito interessante para a gente, né? O que é que o sujeito não está querendo ver. Porque, de certa forma, você tem que desvelar isso, tirar esse véu, né? Para que realmente ele se coloque de uma outra forma na vida. E às vezes, quando esse véu é retirado, às vezes a dor é muito maior. Claro. Né? A dor psíquica é uma das dores maiores. Mas temos que lembrar também que existe a mentira social. Então vamos falar no próximo bloco? Isso. Patrícia, a gente vai falar sobre a mentira social no próximo bloco. Eu citei logo na abertura do programa que a gente mente umas 200 vezes por dia. Tem pesquisas arriscando esse palpite aí. Será que isso é verdade mesmo? Já pensou quantas vezes já mentiu hoje? Pois é, a gente vai refletir mais sobre isso no próximo bloco. Hoje a gente está falando sobre mentira. Aproveite para participar. O nosso telefone é o 3209-0115. Voltamos em instantes. Você mente ou já mentiu? Por qual motivo? Que consequências pode ter uma mentira? No Horizonte Debate estamos falando sobre o hábito de mentir. Participe conosco, ligue para o 3209-0115, faça a sua pergunta, o seu comentário, dê o seu depoimento. E estão conosco também, participam conosco o psicanalista Alexandre Bispo, também a psicóloga clínica e coordenadora do curso de Gestão de Recursos Humanos da Unatec, Patrícia Alvarenga, e o médico clínico com prática ortomolecular, Telmo Diniz. No bloco anterior, Patrícia queria falar sobre a mentira social, né, Patrícia? É uma das coisas que nós aqui chegamos ao consenso que existe, não tem como deixar de falar dela, que é o dia a dia. Quem hoje faça uma reflexão, quem não falou uma pequena mentira? Acordou atrasado, por exemplo, eu vou ligar para minha empresa e falar, perdi o horário porque eu dormi mais, ou vou falar assim, meu pneu estourou, o carro não abriu, o portão não abriu e daí por diante. A outra pessoa vira para você e pergunta, você me acha linda, bonita? Como eu estou? Você já sabe que a outra pessoa está com a estima baixa. Você vai chegar e falar assim, nossa, você está horrorosa hoje. Não. Então, existem algumas perguntas que são as mentiras sociais que a gente fala, de certa forma, que levam a omissão. Às vezes você pega e não refuta aquela pessoa. Não chega a falar, não, você está linda. O quer dizer o quê? Omissão. Eu me posiciono numa zona neutra. Então, eu já estou falando com a pessoa subliminar que
eu não quero dizer essa pergunta, não quero te responder e prefiro me omitir. E aí vamos para a omissão. Pois é, e aí a gente vai tentar diferenciar isso, omissão, mentira. Quais são as diferenças? O que a gente pode dizer a respeito deles, desses dois termos? Bom, a mentira é o fato de simplesmente eu negar. A pessoa te faz uma pergunta, você é um fumante? Não, eu não sou. E se não faz, ela simplesmente omite o fato, por ter vergonha. Entende? Então, uma é o seguinte, é feita uma pergunta, ela tem que responder. Se ela responder a negativa, é mentira. Se ela não for abordada, ela pode omitir, se for conveniente para ela, por motivos diversos. Agora, no consultório médico, como eu vejo no dia a dia, a mentira ou a omissão, elas estão meio que equivalentes. Por quê? Porque está falta de tempo. Eu volto a bater nessa tecla. A gente precisa, hoje, aquele médico antigo, aquele médico generalista, aquele médico que atendia a família inteira, conhecia desde o adolescente até o vovô e a vovó, sabe, conhecia tudo. Então, é aquele médico que não precisava nem de estetoscópio para escutar o pulmão do sujeito, ele bota o ouvido. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco o paradigma. O médico, há 40 anos atrás, ele era considerado um semideus. Hoje, a classe médica, ela está sendo muito questionada. Por quê? Eu cansei de chegar no meu consultório e o paciente falar o seguinte: não, eu não tomei o remédio. Então é uma mentira. Ele falou lá para o outro médico que ia tomar, ele não tomou. Ele falou: não, eu vou tomar. Aí foi, tudo bem. As pessoas têm direito a perguntar uma segunda opinião, terceira opinião, então não importa. Mas por que ela não tomou? Porque então ela não confiou naquele profissional. Então o que está faltando é tempo, é doação à pessoa. Entende? Eu acho que essas coisas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tem um lado da sociedade. A sociedade nos cobra muito um papel cada vez mais de rapidez, a geração da informação, a geração Y, que cada vez ela está evoluindo numa rapidez. Ainda existe poucos médicos, como o senhor falou, que eu conheço, que tem essa visão geral. A pessoa vai para olhar, por exemplo, o joelho, mas na verdade o problema dele não é o joelho. O problema dele é psicológico, aonde que na verdade está dando uma gastrite, que está refletindo numa dor nas costas. E esse médico faz essa anamnese, mas ele tem que ter pelo menos 1h30 para poder atender esse paciente de forma diferenciada e encaminhar. Ele vai fazer todos os exames, ver onde está o problema e encaminhar. Aí pegamos a omissão do outro lado. Tá, se a sociedade exige que eu esteja bem, saudável, alegre, que é uma das coisas que o futuro até nos coloca, que é o seguinte: eu vou poder entrar numa empresa, no lugar de me pedirem meu currículo, vão me pedir meu DNA, para saber se eu tenho alguma doença, se eu posso morrer ali na empresa, quanto que vai me custar o seguro-saúde para a empresa e quais são as habilidades que eu tenho em determinado ponto. E aí eu venho para as doenças que são coexistentes. Por exemplo, eu vou contratar uma pessoa que eu sei que ela tem epilepsia para uma área de risco. Eu vou contratar uma pessoa aidética. Aí a gente entra para o lado ético da verdade, entre omissão e verdade. Se eu perguntar, você tem alguma doença que vai prejudicar a empresa em algum momento? E sendo que você já participou de todo o processo seletivo, a tendência da pessoa, se ela for verdadeira, e se ela for verdadeira consigo, é falar assim: tem. E aí depende da empresa querer ou não aquele profissional. E eu conheço empresas que aceitaram aquele profissional, que são empresas que têm dentro da sua carta de direitos a transparência, a honestidade e a lealdade com aquela pessoa. E aquela pessoa passa a ser leal. E ao mesmo tempo tem aquela que fala não. E depois você vê ela tendo uma crise dentro da organização. Entendi.